Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo beleza? Tudo na paz? Pessoal, graças ao bom Deus, ao Senhor Jesus, mais um dia. Estou gravando, pessoal, hoje mais uma aula de anatomia humana. Estou na parte inicial do estudo de anatomia. Essa aula, ela se refere à anatomia introdutória, ou introdução à anatomia, como vocês podem ouvir falar. E o tema, pessoal, de hoje, nós vamos falar sobre os princípios de construção corpórea, tá? Talvez, pessoal, vocês vão pegar um livro, vai estar lá assim, princípios gerais de formação da estrutura corpórea. Talvez vocês vão achar lá princípios da formação do corpo, ou construção do corpo. Então, tudo refere-se ao que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, pessoal, perceba o seguinte, há muito antigamente se tem criado teorias, ideias, né, princípios para descrever a origem, a formação do corpo humano. E existe uma linha que foi criada durante o estudo de anatomia, no qual o corpo humano foi formado, ou parte dele foi formado a partir de alguns princípios. E eu vou tratar com vocês aqui 4 princípios gerais, ok? Esses princípios gerais, pessoal, eles incluem a antimeria, a metameria, a paquimeria e a estratimeria, ok? Então vai ser o foco dessa aula tratar sobre esses princípios aqui, ok? Então primeiro, pessoal, nós temos que saber, né, não é uma ordem, uma sequência, né? Segundo alguns anatomistas, o corpo humano foi formado a partir de antímeros. Professor, o que são antímeros? São partes ou metades, tá? Então, segundo alguns anatomistas, o corpo humano foi formado a partir de antímeros. O que são antímeros? Partes ou metades. Então, segundo essa teoria, esse princípio, melhor dizendo, o corpo humano foi constituído através de 2 lados. E nós temos aí órgãos que são órgãos pares e órgãos também que são órgãos ímpares, tá? Então, segundo essa ideia, o órgão ímpar ele fica localizado próximo ao plano mediano. E os órgãos pares, ou seja, aquele órgão que tem 2, ele vai estar localizado dos 2 lados. Por exemplo, pessoal, se vocês olhar aqui, ó, aqui tem um pulmão, né? Esse aqui é o pulmão direito, e aqui, ó, tem um pulmão chamado pulmão esquerdo. Então, se a gente dividir o corpo em 2 antímeros, em 2 partes, logo nós teremos no lado esquerdo um pulmão, do outro lado direito nós teremos o outro pulmão. Entenderam que nesse princípio o corpo então ele possui 2 estruturas, uma de cada lado, tá? O que acontece, pessoal? No início desse estudo, né, acreditava-se que nós teríamos uma igualdade dos 2 lados. Ou seja, imagina esse cara aqui. Se nós dividíssemos esse cara no meio, essa metade direita e essa metade esquerda, ele conseguiria viver, né, se a gente conseguisse dividir de forma igual, ou seja, ia ter um braço para um lado, uma mão, do outro lado também, um olho para um lado, o outro para o olho, uma narina para um lado, metade da boca para um lado, e por aí vai. Então, acreditava-se que existia uma simetria. O que é uma simetria? Uma igualdade, tá? Estrutural. Porém, pessoal, hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, com a evolução, nós sabemos que não tem uma simetria, mas sim uma assimetria, ou seja, uma diferença da forma, isso dos 2 lados, tá? E ainda, pessoal, hoje também se sabe que essa diferença, ela não é só na morfologia, ou seja, na forma, no constituinte, nos órgãos, mas também na funcionalidade. Então, o que eu posso dar uma ênfase aqui para vocês? Que existe uma simetria bilateral, ou seja, uma diferença dos 2 lados. O lado esquerdo tem diferença do lado direito. Essas diferenças, pessoal, elas são tanto na forma, ou seja, morfologia, quanto na funcionalidade. Tanto forma quanto função, nós teremos uma diferença. Professor, explica melhor para mim. Vou explicar aqui para vocês. Percebam, pessoal, por exemplo, essa imagem aqui, que esse indivíduo esquerdo. Se eu fosse medir aqui, por exemplo, pessoal, o comprimento desse osso que ele tem aqui, o húmero, né? Imagina que eu pego uma régua que tem ali centímetros, milímetros, né?
e eu meço dos dois lados. O que eu vou chegar de conclusão prática aqui, real? É que o tamanho desse osso húmero esquerdo e o tamanho desse osso húmero direito, ele possui diferenças. Ah, professor, mas parece. Parece, mas se eu for verificar todas as casas decimais, eu vou ver que não é igual. Ou seja, não possui o mesmo comprimento, a mesma largura, a mesma espessura. Então, eu posso afirmar que, nesse exemplo, na forma desse osso humeral, eu tenho uma diferença morfológica e ela é diferente dos dois lados, ou seja, por isso que é uma assimetria, né? Assimetria bilateral, uma diferença dos dois lados, ok? Agora, pessoal, eu estou falando, talvez você já viu uma pessoa que teve que usar uma prótese, um salto para, por exemplo, sanar a diferença de comprimento da perna. Pessoas que talvez tenham que usar um alongador, né, um apoio no braço para poder compensar. Pessoas que têm que usar uma prótese para poder ter uma aparência dos braços do mesmo tamanho. Então, assim como o aparelho, a gente tem que corrigir os dentes ali, algumas cirurgias que são feitas em orelhas, que uma de orelha é do tamanho correto e a outra é diferente. Então, nós temos aí, pessoal, diferenças morfológicas dos dois lados. Tá? Essas diferenças não são só externas, como eu disse para vocês. Se vocês olharem aqui dentro, pessoal, vocês vão ver que um lado tem prejuízo ou tem diferença do outro. Por exemplo, ó, se eu traçar essa linha aqui, vocês vão ver que a maior parte do fígado, que é o lobo direito, ele está localizado do lado direito. O lado esquerdo tem um lobo esquerdo aqui, ó, que é menor. Então, a pessoa que se dividisse, o lado direito teria um tamanho do fígado maior. Se vocês perceberem, o estômago ele está mais localizado do lado esquerdo. Né? O baço que está aqui embaixo, ó, ele está todo do lado esquerdo. Ok? O rim direito ele é mais baixo do que o rim esquerdo pela posição do fígado. Então percebam que essas diferenças morfológicas elas são tanto externas quanto internas. Tá? Se nós olharmos na parte interna, nós veremos aí que o coração, por exemplo, ele está mais do lado esquerdo. Então, assim, existe uma assimetria, uma diferença na forma dos dois lados, e isso é importante que vocês saibam, tá? Além dessa diferença morfológica, existe também, pessoal, a diferença funcional. Como assim? Se vocês considerarmos, por exemplo, um lado do corpo, dividir ele no meio. Por exemplo, aqui do lado direito do corpo, ó, aqui tem um apêndice vermiforme. Esse apêndice, né, segundo algumas teorias, executa uma determinada função. Se vocês observarem, por exemplo, aqui o cólon ascendente, o secum, ele faz uma determinada função que não é tão feita do lado direito, então, do lado esquerdo. Então percebam, pessoal, que se nós compararmos os dois lados, nós vamos ver que funcionalmente um lado faz uma coisa que talvez o outro não faz, ou faz de forma mais adequada, em maior quantidade. Então essas diferenças são diferenças funcionais que nós temos aí dos dois antímeros, os dois lados, as duas partes, tá? O lado direito e o lado esquerdo, o antímero direito e o antímero esquerdo, tá? Um outro exemplo clássico que eu posso relacionar para vocês aqui é o destrismo, tá? O que é o destrismo? É aquela pessoa que usa mais um lado do corpo, né? No caso, o lado direito. Se você pegar aí e raciocinar aí na sua casa, qual mão você escreve? Quando você vai, por exemplo, atirar ou fazer uma mira com o olho, qual olho que você fecha? Você já reparou nisso? Então, você tende a usar mais um lado do corpo. O cérebro, nós temos aí regiões de criatividade, regiões de raciocínio que são em locais diferentes dos lados. Então, existem uma N situações que nós poderíamos citar relacionado à funcionalidade, ou seja, existe uma assimetria bilateral. Tanto diferenças na morfologia, na forma, na estrutura, no órgão que está ali ou não, quanto na função que aquela estrutura também executa, tá ok? Passei vários exemplos para vocês aí, eu acho que ficou compreensível, né? O outro princípio, pessoal, é chamado de metameria. Nesse princípio da metameria, segundo os autores aí, anatomistas, eles falam que o corpo humano é formado a partir de metâmeros. Professor, o que é metâmeros? Metâmeros, pessoal, são peças, tá? São peças como se fossem moedas, pessoal. São partes, né? Que se repetem.
Só que essas partes que se repetem, essas peças que se repetem, elas estão organizadas de forma longitudinal, ou seja, vertical. Se nós fizéssemos aqueles cortes, né? Lembra que no princípio da metameria, da antimeria, nós cortamos nesse sentido, né, longitudinal, né, vertical. Aqui não, aqui no princípio da metameria, se nós fôssemos dividir o corpo em metâmeros, em partes, né, horizontais ou transversais, nós teríamos diferenças, em cada parte dessa nós teríamos estruturas diferentes, e algumas delas que vão se repetir. Então, nesse princípio da metameria, se vocês pesquisarem metameria, pessoal, vocês vão ver muito essa questão aqui, ó, de repetição, como a centopeia, no caso da lacraia, aquele piolho de cobra, né, e partes aqui de alguns insetos, larvas, que vão se repetir, ou seja, são peças, cada uma dessa estrutura aqui chama-se metâmero. É uma parte, é uma peça que vai se repetir. No corpo humano, essas peças estão repetidas em sentidos longitudinais, ou seja, em sentidos verticais. Então, cada peça dessa aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui, ó, uma vértebra, outra vértebra e por aí vai. Essas vértebras são peças, são partes. E elas estão repetidas, elas estão, pessoal, organizadas, superpostas, ou seja, posicionadas uma sobre a outra. Então, eu tenho uma, L5, L4, L3, L2, L1, aí T12 e por aí vai. Essas vértebras estão organizadas uma sobre a outra, ou seja, superpostas. Essas vértebras, nesse exemplo, elas vão se unir e vão formar toda essa estrutura, que nós chamamos de coluna vertebral, ou seja, as peças que se repetem em sentido longitudinal, ou seja, uma sobreposta à outra, vão se unir e formar a coluna vertebral. E a coluna vertebral vai executar suas funções, como proteger a medula espinhal, como dar sustentabilidade para o nosso corpo, fixar músculos, tendões e etc. Tá? Então, vai executar uma função. Um outro exemplo aqui, pessoal, ó, são as costelas. As costelas são exemplos de metâmeros, ou seja, são peças que se repetem, também estão em sentido longitudinal, ou seja, uma sobre a outra, sobreposta. Junto, as costelas vão se unir e vão formar uma estrutura que nós chamamos de coluna, de caixa torácica, melhor dizendo, caixa torácica. A caixa torácica, né, que é formada por esses metâmeros, que são as costelas, vão executar uma função, ou seja, proteger o tórax, formar o tórax, fixar músculo, etc. Tá? Tem um outro exemplo citado nos livros, que são os músculos intercostais. Aqui no meio, pessoal, ó, aqui no meio, entre as costelas, existem músculos intercostais, tanto externos quanto internos, tá? Que vão fazer o quê? Tensionar as costelas para que elas se abrem, para que nós possamos respirar e expirar. Então, esses músculos também estão posicionados um sobre o outro. É uma repetição, assim como na centopeia, na lacraia ali, né? Elas vão ter uma repetição dessas peças, e esse é um princípio também usado aí pelos anatomistas para explicar que o corpo humano foi formado a partir de peças que se repetem também em sentido longitudinal, tá ok? Elas estão uma sobre a outra, tá? Se nós traçarmos o corte, como eu disse para vocês, nós conseguimos isolá-las. Um outro princípio, pessoal, que nós podemos citar é o princípio da paquimeria, tá? Então, professor, o que é paquimeria? Paquimeria, pessoal, são estruturas que nós chamamos aí de tubos, tá? Então, cada paquímero é um tubo. E esse tubo, pessoal, ele vai alojar, ele vai ocupar, né, um espaço no nosso corpo, tá? Então, segundo esse princípio que os anatomistas defendem, que o corpo humano também foi formado a partir de tubos. E esses tubos são chamados de paquímero, tá? E nós temos, pessoal, dois principais tubos, tá? Lembra que se nós fizéssemos um corte nesse indivíduo, né, aquele corte de secção, né, que nós chamamos aí de frontal, nós dividiríamos o corpo humano em parte anterior, que é da frente, e parte superior, anterior e posterior, que é de trás, tá? Ventral e dorsal. Essa seria a divisão. E nessa divisão em duas partes, anterior e posterior, ventral e dorsal, nós teríamos dois tubos localizados no nosso corpo, tá?
Um tubo na frente, que seria o tubo ventral ou anterior, e um tubo atrás, que seria o tubo dorsal ou posterior, tá ok? Nesse tubo, pessoal, vai se alojar vísceras, órgãos, né, vitais. Então aqui é como se eu fizesse o seguinte, pessoal, é como se eu pegasse aqui na boca do indivíduo, enfiasse a minha mão aqui, introduzisse aqui na região do tórax e abdômen e puxasse as vísceras. Quando eu puxasse as vísceras, o que ficaria ali? Ó? Ficaria esse buraco aqui em azul. Esse buraco é um tubo, tá? Esse tubo é um tubo dilatado, lógico, aqui em cima está mais estreito, aqui está mais largo, mas esse tubo está localizado às nossas vísceras, tanto torácicas, vísceras cervicais aqui na região da face, né? E também abdominais e pélvicas. Então, esse buraco aqui, esse tubo, é chamado de paquímero. Como esse tubo vai alojar as vísceras abdominais, torácicas e pélvicas, nós chamamos ele de paquímero visceral, tá? Então, paquímero visceral por conta de alojar as vísceras. Ou paquímero ventral. Por quê? Porque ele vai alojar a ventral, porque ele está localizado na parte anterior, ou seja, na parte do ventre, na parte da frente, ok? E na região posterior, nós temos o outro paquímero, que é esse aqui, ó, uma coloração rosa, vocês conseguem enxergar aqui, ó. Se eu pegasse, pessoal, uma agulha grossa, introduzisse na cabeça da pessoa e puxasse tudo que tem ali, o que ficaria? Ficaria essa estrutura de coloração rosa. O que tem aqui, pessoal? Aqui esse é um paquímero, né? Esse paquímero está na parte posterior, por isso que ele é chamado de paquímero dorsal, tá? Por isso que ele é chamado de paquímero dorsal. Eu sei, pessoal, que esse tubo não tem um diâmetro, um tamanho similar, porque aqui na região do crânio ele é um pouquinho mais largo, aqui é mais estreito, então é um tubo dilatado. Nesse tubo aqui vai localizar o quê? O que vai ficar aqui? O encéfalo e a medula espinal. Então, como aqui vai alojar estruturas que nós chamamos de nervosas, né? Então, nós chamamos esse paquímero, além de paquímero dorsal, de paquímero neural, tá? Neural por quê? Porque vai alojar as estruturas nervosas. E dorsal por quê? Porque é o paquímero que fica localizado na parte do dorso, na parte de trás, tá? Aqui nós visualizamos um crânio seccionado e aqui nós conseguimos enxergar, pessoal, as regiões aonde fica encostado aqui o encéfalo, né? Então o cérebro aqui, os lobos. Então esse tubo aqui, esse buraco é onde vai alojar as estruturas nervosas, tá ok? E para finalizar, pessoal, o princípio chamado de estratimeria, tá? Esse princípio, pessoal, da estratimeria, vocês podem encontrar ele também nos livros como o princípio da estratificação, tá? Então, estratimeria e estratificação é o mesmo princípio, ok? Professor, o que é estratimeria? Nesse princípio, os anatomistas falam que o corpo também foi formado a partir de estratímeros ou de estratos. Estratímeros ou estrato, o que é um estrato? É uma camada, ok? É uma lâmina, uma camada. Então, nesse princípio, os anatomistas falam que o corpo humano foi formado a partir de camadas, ou seja, foi desenvolvido, crescido uma camada que foi sobreposta a outra, que foi a outra, que foi a outra, e nós temos aí várias camadas de tecidos se unindo e formando o que nós chamamos de órgãos, tá? Que chamando de sistemas, tá? Vocês observarem, pessoal, a nossa pele, ela é formada por 3 camadas, né? Segundo alguns livros, né? Eu sei que tem divergência ali que fala da tela subcutânea e vai separando ali, né? Mas basicamente, pessoal, em 3, epiderme, derme e hipoderme, tá? Só que embaixo nós temos uma camada também, pessoal, de face muscular, e temos camada também de músculo, e temos camadas que formam ossos, e formam artérias, veias, capilares, nervos e um monte de outra coisa, né? Se nós olharmos aqui a região abdominal, da mesma forma, nós temos a pele, as camadas da pele, aí temos camada de músculo, depois temos camada de peritônio, depois temos camadas formando os intestinos, né? E um monte de outras estruturas, tá? Nesse princípio da estratimeria, o corpo é constituído a partir de camadas, tá?
E nós usamos muito esse conceito, né, para entender que através dessas camadas nós temos aí o acesso mais profundo ou mais superficial do corpo humano. Por exemplo, pessoal, se eu pegar um bisturi e começar a cortar aqui, eu vou cortar o quê? A camada da pele, depois eu vou cortar a camada da pele, inclusive a camada de gordura, né, que seria a tela subcutânea ali, vou atingir a face muscular, que é esse cara aqui, ó, essa camada, aí eu vou ter acesso à parte interna, que são os músculos, a ossos, a nervos, artérias, veias, etc. Tá? Então, para concluir, pessoal, esse princípio, o corpo humano foi formado a partir de estratos ou estratímeros, que são camadas, e no nosso corpo cresceu, se desenvolveu camada por camada. Né? Durante a nossa fase embrionária, nós percebemos, lógico, desde a fase de fecundação, existe essa divisão e formação. Mas nós sabemos que lá na fase inicial, basicamente as 3 camadas, né, que são as camadas matrizes, vão dar origem a todos os outros tecidos que nós temos no corpo aí e vão constituir o nosso organismo, tá? A antimeria, metameria, paquimeria e estratimeria são os principais princípios gerais de construção do corpo humano, beleza? Muito obrigado por me ouvir, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Se puder e achar que te ajudei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá? Se quiser me seguir no Instagram, Ederson Witz, Deus abençoe a cada um, tá? Se puder comentar, isso tem me ajudado. Um abraço, valeu, fui!